E aí galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo entre esses dois carinhas aqui, galera. Que é o GWG1000, que é o da direita, e o GW9400, que é esse aqui da esquerda. Primeiro eu vou fazer aquele comparativo básico aqui, né, galera, de peso e diâmetro, dimensões do relógio. Primeiro eu vou pegar o GWG1000 aqui, para poder vocês verem o peso. Já pelo tamanho vocês conseguem perceber que ele é obviamente mais pesado, né? 117 gramas é o peso desse relógio aqui. Agora o 9400. 93 gramas. Bem mais leve do que o anterior, né? Agora vamos aqui fazer aquele comparativo de dimensão, né? De tamanho. Primeiro aqui o tamanho de caixa. 55 milímetros. Por um pouquinho de nada não bateu 56, isso é o diâmetro dele. Agora o comprimento, né, de distância entre pinos, 49. E a espessura dele, 15 milímetros. Agora vamos ver aqui o outro, o 9400. Começando pelo diâmetro aqui. 52 milímetros, comprimento, que é a distância entre pinos, 46 milímetros. Agora a espessura entre eles, 16 milímetros. Aqui, galera, todos os dois relógios eles têm o bezel em borracha, a pulseira em borracha também. Podem ser substituídos, né, que já é o padrão aí do segmento G-Shock. No modelo GWG1000, tanto a fivela quanto o passador é em aço inoxidável. No modelo G9400, a fivela e o passador também são em aço. Ambos aqui, galera, tem resistência à água a 200 metros de profundidade, beleza? Os botões de ambos são grandes e de fácil acesso, com ou sem luvas, como vocês estão podendo ver. E eles ainda têm um tratamento aqui anti-derrapante, né? Para caso você esteja usando luvas, para ficar melhorado. Sendo que nesse daqui, essa textura ela é muito mais acentuada do que é no G9400, porque esse relógio aqui ele tem proteção, além da proteção de choque, ele também vem com a proteção anti-lama, então justifica essas texturas aqui nos botões serem muito mais projetadas, muito mais acentuadas, né? Levando-se em consideração que você pode estar operando esse relógio aqui num terreno muito hostil, com lama, areia, terra, poeira, seja o que for. Então ele é mais acentuado porque vai levar em consideração essa situação que, além de estar usando luvas, você pode estar com o relógio bem lameado, e esse relógio ele tem proteção contra lama também. As vedações dele são mais aprimoradas, vamos dizer assim. Além de resistência à água, elas também têm que ser mais aprimoradas para impedir a entrada de poeira, lama e afim. Esse daqui ele não tem a resistência à lama, tá? No site da Casio lá, ele não tem especificação de resistência à lama. Porém, ele é um relógio com a resistência à água 200 metros muito boa também. Esses botões cilíndricos aqui que você está vendo, tanto nesse modelo quanto nesse modelo aqui, eles são melhores projetados para usabilidade aqui, ó, para você
acionar eles com maior conforto. E eles também aqui na parte interna, eles têm um sistema, juntamente com o bezel, que é feito para diminuir o impacto que ele sofre, né, na lateral, é onde a parte mais frágil desse eixo aqui dos botões, ele vem com essa parte aqui no bezel, ó, mais avantajada, justamente para proteger essa parte lateral dos botões. Esse modelo aqui, ele tem a coroa rosqueada, tá? Isso aqui é para aumentar a vedação e, novamente, para poder proteger o relógio contra a lama, né? E aumenta também a estanqueidade do relógio. Esse modelo aqui, no mostrador, ele tem cristal de safira. Esse modelo não, que é cristal mineral padrão aqui no mostrador do relógio. Esse aqui, ele conta com uma proteção a mais aqui nos botões e na estrutura, que é justamente para aumentar o escoamento de sujeira, de lama, que você pode submeter esse relógio aqui. Ele foi desenvolvido para ser usado em ambientes de extrema insalubridade. Esse modelo aqui foi forjado para ser utilizado. Não é à toa que a caixa dele é extremamente robusta e ele é cheio de redundâncias a fim de proteger o módulo, né, do relógio. Esse modelo aqui, inclusive, ele tem um sistema de amortecimento de impacto melhor, mais aprimorado do que esse aqui, que no caso, esse modelo aqui, ele usa alfagel para fazer o sistema de amortecimento de impacto, né, que reveste aqui esses parafusos, né, no caso, você tirando esse parafuso aqui, você vai ver que tem um revestimento aqui na cor laranja, que é o alfagel, justamente para quando esse relógio aqui ele for submetido a grande vibração, um impacto muito grande, não ocasione o afrouxamento dessas pulseiras aqui. Isso vale também para esses parafusos que estão aqui, ó, que fazem para fixar o bezel do relógio, e também aqui na parte interna, né, que é justamente onde fica a maior concentração de amortecimento de impacto que esse relógio tem, e essas são todas confeccionadas em alfagel. Esse aqui não tem esse esquema de alfagel no sistema de amortecimento de impacto. Eles já utilizam um amortecimento mais padrão da G-Shock, não que seja ruim, não estou dizendo isso. Ele apenas, esse sistema aqui, ele é um pouco inferior do que é aplicado nesse modelo aqui, tá, galera? Mas ambos funcionam muito bem, ambos são super bem feitos, só que aqui a qualidade do amortecimento de impacto é um pouco melhor do que nesse modelo aqui. Ele já usa um sistema de amortecimento, como eu disse, padrão, que são feitos com aquelas borrachas. Aqui o módulo dele, ele tem botar entre aspas aí, um casulo, né? Ele fica envolto de um casulo, onde forma o amortecimento de impacto desse modelo aqui. Ambos os relógios eles têm movimento à base de energia solar, os dois, tá? Os dois relógios aqui contam com um triplo sensor, que no caso é barômetro, termômetro e bússola. Os dois modelos aqui em questão, eles são multiband 6. E o que isso ocasiona? O relógio ele pode se fazer o ajuste de forma automática e sincronizada de acordo com esse sinal que eles são capazes de capturar, né? Então eles fazem esse ajuste aí de forma automática. Esse modelo aqui, galera, ele tem uma trava aqui na coroa dele. Quando você desenrosca, você vai desrosqueando, ó, ele vai acusando aqui uma cor vermelha. Isso aqui indica que o relógio, a coroa está aberta, né, para você poder fazer o ajuste e tal. O outro modelo ali, o 9400, não tem isso, até porque
ele não tem a função aqui analógica no indicativo. Questão de funções, galera. Em questão de funções, esses relógios aqui basicamente vão ter as mesmas funções. Só que tudo que esse modelo aqui tem, esse daqui vai ter, só que de forma mais aprimorada, mais polida, mais acentuada. Né? Tudo nesse modelo aqui vai ser melhor do que nesse modelo. Esse aqui é um modelo topo de linha da G-Shock. Esse daqui, vamos dizer aí que seria um intermediário premium, né? Vamos botar dessa forma aí. Ele tem aqui, ó, os sensores, esse aqui também tem, tá aqui do outro lado, claro, protegido pelo bezel aqui. Esse relógio, ele tem dual LED, né? Ele tem uma luz que é ali focada no módulo digital e uma sobreposta que fica aqui na altura das 6 horas, ó. Vocês podem ver, o módulo ficou azulado. Então ele tem iluminação dupla. Tem um LED aqui, ó, embaixo, na altura das 6 horas, que vai servir para você enxergar aqui o analógico. E tem uma eletroluminescência aqui no digital, que faz com que você enxergue o módulo digital desse relógio aqui. Esse daqui, ele conta apenas com a retroiluminação no módulo dele, ó. Tá ali. Vocês podem ver, ó, funciona muito bem. Questão de visibilidade, eu acho o GWG-1000 muito melhor em questão de visibilidade do que esse daqui. Aqui, como está muito iluminado, vocês não vão conseguir perceber isso. Mas esse daqui, ó, o 9400, em situação de pouca luz, fica bem ruim de você conseguir enxergar aqui as informações, principalmente as informações que ficam sendo exibidas aqui em cima, na parte superior dele. Chega uma hora, tá vendo? Eu mudei pro gráfico, você já não tá vendo nada. Eu tô olhando pela câmera, né? Tô tendo a mesma visão que vocês estão vendo aí ao assistir esse vídeo. Tá vendo? Vocês não enxergam nada. E se estão vendo é com muita dificuldade. Agora, voltei pro dia da semana, vocês conseguem ver. Esse daqui não acontece isso. A visibilidade, mesmo que o módulo dele seja menor, é muito melhor do que nesse modelo aqui. Como eu disse, tudo que esse aqui tem, esse tem também, só que nesse caso aqui é tudo mais bem feito, mais aprimorado, mais polido. Foi empregado um carinho maior nesse modelo aqui, galera. Ele tem ali uma visualização tanto do digital quanto do analógico muito boa, muito tranquila. Ele tem a representação aqui física das funções que você está navegando, nesse ponteiro aqui no canto superior esquerdo. Eu vou apertar aqui, ó, você consegue ver ele indicando ali, ó, o ponteiro exatamente nas funções que você está acessando, ó, e funciona tudo muito bem. É tudo muito certo, é tudo muito bem feito. Voltando aqui no negócio na parte de função que eu estava falando, eu vou pincelar rapidamente aqui as funções, até porque tem vídeo individual de cada um desses modelos aí no canal. Aqui é o modo hora mundial, cronômetro, contagem regressiva, alarme. Esse modelo aqui ele possui 5 alarmes, né, sendo um soneca, o bip de hora. Esse modelo aqui ele tem a hora do nascer do pôr do sol. Aqui são os dados que ele é capaz de armazenar, né? Aqui é a função receive, né, que ele começa a captar o sinal de onda de rádio para poder fazer a configuração de forma padrão. Volta ao normal. Nesse daqui, ó, aqui ele é o modo hora, barômetro, termômetro. Aqui é os dados salvos, como esse aqui tem também. Cronômetro, contagem regressiva,
alarme. Esse daqui, galera, ele também possui aí 5 alarmes, sendo um soneca, hora mundial, a função receive, assim como esse, né? Até porque os dois são multiband 6. E agora volta a hora normal. Em ambos você pode fazer a configuração aqui do display, né? Para deixar da forma que melhor te convém a exibição de hora aqui, ó, que eu posso deixar o calendário e a hora eu vejo no analógico. Aqui ele me mostra o gráfico mais a data ou a hora digital. Nesse daqui também eu consigo fazer isso, só que ele fica lá em cima, mostrando só o gráfico ali e o dia da semana. Aqui, galera, são excelentes relógios, tá? Excelente relógio. Porém, a discrepância de valores entre um e outro é assim, é absurda, tá? Esse modelo aqui, esse é o modelo mais antigo, esse aqui é o GWG 1000. Agora já tem o GWG 2000, é o novo modelo desse. Mesmas coisas, só que ainda mais aprimorado, mais polido, e com o bezel, aqui o mostrador interno diferente, mas tecnicamente é esse relógio aqui com aprimoramentos. Esse daqui, galera, eu já cheguei a ver ele por R$ 5.000 nos sites aí da vida. A versão clássica, que é essa daqui, com a pulseira verde. Esse eu já cheguei a encontrar a R$ 2.000, R$ 2.200. Claro, na data que eu estou gravando esse vídeo aqui. Fica difícil de eu falar qual é o melhor para vocês, até porque esses dois relógios aqui eles estão na minha lista de top 3 melhores G-Shock para se ter. Esse aqui, no caso, é o melhor, na minha opinião, obviamente, é o melhor G-Shock para você ter. Esse aqui vem em segundo, como o melhor G-Shock para você ter. E o terceiro é o G9300. E o terceiro é o G9300, que não está aqui. Eu não tenho ele em mãos aqui agora para mostrar para vocês. Vale a tamanha diferença de preço? Fica um pouco complicado, porque é muita tecnologia envolvida nesse modelo aqui e tal. Mas aqui no Brasil, tudo é mais difícil, tudo é mais caro, tudo é mais complicado para o cidadão comum aqui no Brasil. Eu entendo isso perfeitamente. Falando aqui de uma forma bem genérica, qualquer um dos dois que você comprar, você vai estar fazendo uma excelente compra. Só que aqui você economiza na casa dos 3.000 ou 2.500. Aqui é no seco mesmo que você vai pagar. E eu posso te assegurar com 90% de certeza que qualquer um desses relógios aqui que você comprar, você não vai utilizar ele em 1% da capacidade que eles foram projetados para serem usados. Principalmente se for esse daqui. Você com certeza não vai usar, galera. Não vai usar. Cidadão normal, ele compra o relógio pelo estilo. Você não vai usar bússola, altímetro, barômetro, termômetro, nada, galera. Nada, absolutamente nada. Você só vai usar esse relógio aqui para ver a hora. Então, nessa situação que a maioria dos brasileiros vai comprar única e exclusivamente para poder ver a hora, e você está em dúvida entre um e outro, você não vai perder nada em comprar esse daqui, tá? Esse daqui. Esse tem várias cores aí no mercado. O bezel e a pulseira dele são muito mais tranquilos de você arrumar aí para reposição, coisa que nesse daqui já começa a ficar mais dificultoso, até porque ele não é simples de você poder fazer a substituição desse bezel aqui, caso você queira. Então já começa a dificultar um pouco as coisas. Esse aqui já é mais tranquilo. A manutenção desse daqui é absurdamente cara, se for necessário ser feita. Desse daqui é cara também, mas não em comparação a esse. Então, se for levar única e exclusivamente em conta o fator dinheiro, eu acho muito viável a pessoa comprar esse daqui.
Esse daqui, se você tá com uma grana suficiente, tem um dinheiro sobrando e é capaz de comprar esse, vai ser um dinheiro que não vai te fazer falta, pode comprar, você não vai se arrepender. É um relógio extremamente robusto, bom, durável. Eu posso ficar um mês aqui citando as qualidades que você teria ao comprar um relógio desse daqui. Mas é aquilo, são 5 mil reais em comparação a 2.000, 1.600, 1.800 desse daqui. E 5 mil reais, galera, tá o modelo padrão, tá? Que é esse com a pulseira verde. Tem os modelos com as cores diferentes, tipo o modelo All Black desse daqui, que eu já vi sendo vendido a 7 pau. Então, chega a ser engraçado. Então, assim, dois modelos muito bons, muito bons. Só que esse modelo aqui é um topo de linha, topo de linha mesmo, e esse aqui é um intermediário Pro, vamos botar dessa forma. São muito bons os dois e não existe escolha errada quando se fala desses dois modelos aqui. Não tem como você errar. A única coisa que vai influenciar para que você compre um ou outro é somente o dinheiro que você é capaz de pagar neles. E é isso, galera. É o que tenho para falar, porque função, basicamente as mesmas funções. Claro que eu estou ignorando aqui precisão, alguma configuração de som aqui, né, dos botões e tal. Coisas mínimas que eu acho que não faria diferença, não influenciaria negativa ou positivamente na hora da compra. A parte mais grosseira mesmo que eu posso citar para vocês é isso. Esse modelo, ele além de ser resistente a choques, ele tem uma vedação a mais contra lama, o sistema de amortecimento de impacto dele é confeccionado em alfa gel e ele tem cristal de safira aqui no mostrador, além dos botões serem mais robustos, visando o terreno que ele foi projetado para ser utilizado. Esse daqui é cristal mineral no mostrador, os botões também têm essa aderência aqui, não tanto quanto esse, porém esse não é confeccionado para resistir à lama, embora ele tenha uma resistência bem boa. Ele não usa alfagel no sistema de amortecimento de impacto e é cristal mineral aqui no mostrador. Mas ambos são solar, ambos são radiocontrolado, ambos têm a triplo sensor. Só que tudo nesse modelo aqui é muito mais caro do que nesse daqui, sendo que os dois são ótimos relógios para você ter. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Se gostou, dá um like, comenta, pergunta e compartilha. Se inscreve aí no canal, dá uma olhada nos links que eu estou deixando na descrição, que talvez tenha muita coisa aí que possa te interessar. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui!